Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Boa tarde, amigas e amigos. Estamos aqui ao vivo com o nosso Disruptcast, hoje sem a presença do professor Alfredo Copete, que está em Roma, representando o mestrado da Univel num evento lá. Mas eu tenho comigo aqui o professor Rodrigo Toscano, grande Toscano. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Meu amigo, professor Alexandre Barbosa, você não sabe do prazer que eu tenho de estar aqui com você ao vivo, você direto de Cascavel e eu aqui direto de João Pessoa, né? A tecnologia nos traz esses abraços eletrônicos, né? Mas você sabe que eu gosto mesmo de estar junto com você, tratando desses temas todos que a gente gosta de tratar no nosso dia a dia, né? Mas olha, você sabe que eu estou em casa aqui, vamos bater um papo bacana sobre o tema que você escolher aí para a gente ir desenvolvendo, trazendo informações de alta qualidade aí, se Deus quiser, para todos os ouvintes deste projeto maravilhoso, Alexandre Barbosa, do Disrupt Podcast, sabe? Eu acho isso é uma ideia sensacional. Vocês estão de parabéns, você e o professor Alfredo, vocês estão de parabéns com essa ideia, sabe? Muito obrigado, meu amigo. Uma alegria receber você aqui. Seria muito melhor se estivesse aqui na bancada com a gente, mas vamos usar os recursos tecnológicos do que dispomos. Professor Rodrigo Toscano, minha gente, é conselheiro federal da OAB, é advogado, é uma figura extraordinária, conhecida no Brasil inteiro, é um homem do direito, é um homem da cultura, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que ele tem trabalhado muito em palestras, tem conversado muito nas conferências sobre inventário extrajudicial, sobre uma série de coisas que estão saindo do judiciário, não é isso, Toscano? E estão entrando no mundo dos cartórios, ou seja, coisas que nós teremos a condição de abreviar situações que antes eram muito demoradas em ir a juízo e hoje podem ser realizadas extrajudicialmente. Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema, meu caro Rodrigo Toscano. Muito bem, professor Alexandre Barbosa, você sabe que em 2007, assim, quem acompanha a evolução do direito civil sabe bem disso, né? Desde 2007 nós passamos a ter uma lei que é a famosa Lei 11.441, daquele ano de 2007, que foi uma lei disruptiva, diga-se de passagem, para aquele momento histórico do Brasil, né? Porque a gente saía daquela necessidade que a gente tinha de ir ao juiz para resolver os problemas que não precisava do juiz, e os problemas práticos das pessoas, da vida normal das pessoas, né? E, logicamente, que isso, no primeiro momento ali, havia aquela saída do inventário, por exemplo, né? Do inventário judicial para um inventário extrajudicial, do divórcio judicial para o divórcio extrajudicial. Era disruptivo, realmente, na época, porque tudo que a gente fazia nesse sentido teria que buscar o juiz, né? Teria que ter um mecanismo judicial, a máquina judiciária, que, aliás, precisa ter mais espaço para discutir os assuntos que precisam realmente estar na mão do juiz, né? E, dali para frente, a gente teve uma evolução enorme de vários atos que foram saindo das mãos do Poder Judiciário, quando não há necessidade realmente do juiz, e passando para as mãos, na verdade, eu diria até, professor Alexandre, que nem foi para as mãos propriamente da figura do notário, eu acho que foi para as mãos das pessoas interessadas. Eu acho que esse aqui é o ponto-chave aqui da conversa, sabe, inclusive. O que a gente chama tecnicamente da nossa autonomia privada, né? Da capacidade que nós mesmos temos de resolver os nossos problemas, né? Sem necessitar do Estado juiz ali, como se estivéssemos ali controlados pelo Estado juiz, né? E a gente viu uma evolução enorme, porque ali em 2007 a gente passou a ter um inventário extrajudicial, portanto, feito pelo notário. Depois, ali na mesma época, o divórcio judicial,
feito pelo notário, mas aí se seguiu, por exemplo, com a uso capião extrajudicial, que a gente passou a ter a figura da uso capião extrajudicial também, né? Outros atos, por exemplo, a mudança de nome no registro, diretamente no registro civil de pessoas naturais, né? A mudança mesmo de gênero em determinadas hipóteses, né? Feito diretamente no registro civil de pessoas naturais. E isso foi aumentando numa proporção tal que a gente começou a se perguntar por que é que a gente não conseguiria avançar mais ainda para facilitar a vida das pessoas, né? Até que em 2023, você sabe bem, nós temos um grupo que estuda isso todo dia, toda hora, praticamente 24 horas por dia, né, professor Alexandre, que começou a pensar por que a gente não avança mais? Por que então que a gente não coloca isso até nas regras do nosso Código Civil? Foi quando ali em 2023 surgiu aquela ideia de fazer uma reforma no Código Civil, e nessa reforma do Código Civil, uma das diretrizes principais é justamente facilitar a vida das pessoas, né, trazendo assuntos que podem estar no ambiente extrajudicial para serem resolvidos ali no ambiente judicial. E aí, isso, de fato, constou no anteprojeto que a gente tem hoje pronto, ainda não é projeto do Código Civil, mas é um anteprojeto que foi bem discutido durante alguns meses através de uma comissão especial formada no Senado Federal para isso. E mesmo antes de se tornar anteprojeto, já influenciou de um modo tal a prática do assunto, que até a gente, agora em agosto, então o tema da gente hoje é um tema muito, muito contemporâneo, né? Agora atual, já em agosto, recente, né? Recentíssimo, né? O Conselho Nacional de Justiça, através de uma resolução, alterando a resolução que nós tínhamos de 2007, que tratava dessas questões do inventário extrajudicial e do divórcio extrajudicial, ele até deu avanços enormes, deu passos enormes nessa resolução, o CNJ deu passos à frente, acompanhando aquela linha que já vimos ali previstas no projeto do Código Civil, admitindo, inclusive, o inventário e o divórcio, por exemplo, com a presença de menores incapazes, né? Quer dizer, você veja que de 2007 para cá a gente tem dado um passo largo nesse sentido e, de fato, são passos que facilitam a vida das pessoas. Para mim, um ponto assim que é de extrema importância, que muita gente fica, às vezes, um pouco receoso, né? Será que isso é bom, a gente não ter a figura do juiz, né? A gente, aos poucos, está treinando, e está treinando mesmo na prática, que nós somos capazes de resolver os nossos problemas. Nós não precisamos do Estado juiz para resolver os nossos problemas. Nós temos capacidade, nós podemos raciocinar, nós estaremos sempre acompanhados por advogados, porque eu acho que isso também é um ponto importantíssimo. Ninguém está afastando a figura dos advogados, né? Muito pelo contrário, a gente sabe, professor Alexandre Barbosa, que nos últimos 15 anos, aí contando de 2007 para cá, o quanto cresceu uma figura nova na advocacia brasileira, que é a do advogado extrajudicial, o advogado especializado nesse ramo, que hoje, pelas andanças que eu tenho mesmo entre a advocacia brasileira, hoje muita gente agradece o que foi feito no Brasil nesse sentido, porque criou um ambiente, inclusive, muito mais leve para a advocacia, um ambiente voltado para aquela advocacia que investiu na negociação, né? Hoje a gente já tem um grupo de advogados que parte na frente para negociar, para sentar, para tentar resolver as circunstâncias em paz e com base em instrumentos contratuais que realmente possam resolver a vida das pessoas, né? Perfeitamente, Toscani. Isso, meu caro, é muito importante exatamente porque quando nós ficamos sempre vinculados a um processo, a necessidade de entrar na justiça, de nos submetermos a essa demora, essa dificuldade, a todo o procedimento processual, isso desgasta muito, isso cansa, isso faz sofrer. Eu sempre tenho dito que o ônus do processo é algo muito severo, a pessoa sofre muito. Tem gente que não dorme por causa dos processos. E
quanto mais nós conseguirmos ir tirando as pessoas da necessidade de ir ao judiciário, tanto melhor. Até porque as pessoas conseguem, como o amigo mesmo falou, resolver seus problemas na esfera da conversa, na esfera privada, na possibilidade de encontrar os seus próprios caminhos. Então, é um grande passo, me parece um passo extraordinário, nós buscarmos de fato esse fenômeno da extrajudicialização, sairmos do judiciário para tentarmos, a partir da maturidade, a partir daquilo que vamos experimentando na vida, resolvermos os nossos próprios problemas. E nos dois temas que nós colocamos, que inclusive fazem parte do título desse nosso capítulo, desse nosso episódio, dessa nossa conversa, os inventários, que são, na verdade, aqueles procedimentos em que nós temos que dar passagem dos bens da pessoa que faleceu para os seus herdeiros. E da mesma maneira que no divórcio, que é o rompimento do casamento, muitas vezes por uma situação em que ambos desejam, há uma consensualidade, não há por que termos que nos socorrer do judiciário. Podemos resolver isso através, repito, desse nosso espaço de liberdades e de conversação. É isso, meu caro? Verdade. Inclusive, nesse ponto que você está tocando, há uma outra questão importante, que é deixar com o judiciário, ou seja, deixar espaço de tempo para o judiciário, para aquelas questões que precisam do judiciário. Né? Uhum. E a gente livrar o judiciário dos momentos que, de fato, as pessoas podem resolver sozinhas. Né? Claro que agora, eu diria que com essa resolução que a gente mencionou ainda agora há pouco, que é a resolução número 571, para os nossos colegas advogados que eventualmente estejam também nos escutando, né, Alexandre, para a gente ver, para depois até checar isso com mais calma, mas a resolução 571 do CNJ, ela deu um passo assim que, às vezes, eu tenho encontrado com muita gente que diz, poxa, mas será que não foi demais dessa vez? Né? Já não bastava ter tirado do judiciário, agora a gente vai também ter a presença dos menores, de interesses de menores, né? E aí aqui cabe algumas informações muito importantes para o público em geral. Acho que as pessoas precisam escutar alguns pontos que são importantes. Primeiro, quanto ao inventário, eu me recordo bem, o professor Alexandre Barbosa também tem aí mais ou menos a minha idade, 25, 26 anos, deve lembrar bem também, né? Nós já estamos aqui na casa do Cientinha, né? É isso aí. Mas deve lembrar bem que em 2007, todo mundo ficou com medo nessa história de vamos tirar do juiz, será que isso vai dar certo? A experiência brasileira sobre a advocacia extrajudicial e sobre os mecanismos extrajudiciais de resolução de interesses privados, ele é altamente positivo, é uma experiência altamente positiva. Concordo plenamente. Não teria por que a gente não avançar mais, inclusive com a presença dos menores. E aí eu vou tocar aqui no ponto do inventário, por exemplo. No inventário, eu acho até que o projeto do Código Civil avança mais. Uhum. E claro que a gente vai ter que esperar a tramitação do anteprojeto, do projeto, depois virar lei e tal, até avança mais. Mas o que já fez a resolução é muito interessante, porque ela diz, morreu a pessoa, como você disse ainda agora há pouco, Barbosa, morreu a pessoa, tem lá os bens a inventariar, vai ter que passar pelo inventário, vai. Tem filhos menores ou filhos incapazes, por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência intelectual, alguma coisa que seja, alguma limitação intelectual, da forma como for, né? Tem. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o inventário extrajudicial, vai ser possível fazer extrajudicial, mas não vai ser possível, por exemplo, nós fazermos transações patrimoniais dentro deste tipo de inventário, ou seja, eu vou ter que guardar a ameação do cônjuge sobrevivente, se houver, claro, vou guardar a ameação do cônjuge sobrevivente, e na parte da herança, por exemplo, se eu tiver 2 filhos, eu vou ter que resguardar metade para um, metade para o outro. Eu não posso fazer, por exemplo, uma transação deixando 70% para um e 30% para o outro. Eu vou ter que guardar a proporção que a lei pré-estipula.
Diferentemente de se eu quiser, por exemplo, ir ao Poder Judiciário, fazer sim as transações que sejam necessárias para isso, ou esperar os meus filhos ficarem mais velhos do que 18 anos, né, completarem 18 anos, e aí sim ir para um inventário extrajudicial fazendo as transações necessárias. Né? Então, por exemplo, não há por que a gente temer se a própria resolução ela já deu um freio bom nesse ponto. Ó, não pode haver transação, não pode haver cotas diferenciadas de quinhões hereditários, né? Tem que se manter as cotas iguais. E o mais importante, que eu acho que aqui tem um ponto que é importantíssimo, que é a participação do Ministério Público, que tem gerado também um debate interessante, né? Muita gente diz, poxa, mas a participação do Ministério Público não vai aumentar a carga de trabalho do membro do Ministério Público? E a resposta é negativa, não vai aumentar a carga de trabalho, porque do mesmo jeito que o membro do Ministério Público iria dar um parecer lá no âmbito judicial, ele vai dar um parecer no âmbito extrajudicial. A única coisa que tudo indica que vai acontecer, e daqui a pouco eu explico por que tudo indica ainda, mas tudo indica que vai acontecer o tabelião vai lavrar uma minuta do inventário, vai cumprir as regras pré-estabelecidas pela resolução, vai mandar essa minuta para o Ministério Público e vai perguntar lá, se eu lavrar a minuta assim, os interesses dos menores estão preservados? Estão todos preservados, está ok. Então ele vai lá, dá um parecer, e esse parecer vai ficar arquivado no processo extrajudicial que está tramitando no tabelião de sua livre escolha, como a resolução, inclusive, deixou bem esclarecido, que é um tabelião da escolha da parte, que também isso é muito importante. Às vezes você tem tabeliões de confiança no local, em outros, você está em Cascavel, mas prefere o tabelião de Foz do Iguaçu, por exemplo, lá em Curitiba, enfim, onde quer que seja, você pode escolher o seu tabelião para fazer esse tipo de ato. E esse parecer vai ser levado para o âmbito do inventário, e ali no âmbito do inventário vai se lavrar a escritura com uma pré-análise, digamos assim, do Ministério Público, dizendo, olha, está tudo ok, não existe nenhum indício de fraudar o interesse do menor, nem de deixar o menor com mais, ou com um maior ou com um menor quinhão hereditário, né? Quer dizer, essa precaução da participação do Ministério Público é muito boa, né? E por que eu digo que tudo indica que vai ser assim? Só para esclarecer esse ponto, né? Provavelmente o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, deverá se reunir nos próximos dias ou meses para também ter uma resolução sobre a atuação do Ministério Público nestas escrituras de inventário extrajudicial, né? Nós já temos 2 estados do Brasil, que são os estados de São Paulo e Rondônia, que já têm resoluções locais para esse procedimento do Ministério Público, mas tudo indica que isso vai ser nacionalizado através do Conselho Nacional do Ministério Público, também de uma resolução lá no âmbito do Conselho. Né? Eu acredito que vai acontecer e não tem como ser diferente, não é, Toscano? Eu acho que não tem como ser diferente. Para padronizar, né? Não tem jeito, vamos ter que padronizar. Agora mesmo, no caso de Rondônia e São Paulo, eu estive lendo as resoluções, professor Alexandre Barbosa, e já vi que existem distinções já lá, entre um e outro procedimento. Então, veja, isso é muito ruim, porque nós vivemos numa federação, todos os advogados devem ter a expertise, a capacidade de advogar em qualquer estado do Brasil, né? Agora mesmo, com esses meios tecnológicos, imagine, você está em Cascavel, mas pode estar auxiliando uma família no inventário lá em Manaus, ou que um herdeiro que está em Porto Alegre, com falecimento tendo ocorrido, por exemplo, em Campo Grande. Quer dizer, isso não é a gente não pode ter regras diferentes que impeçam o advogado, né, de estar atuando em um ou outro local. Né? Sem dúvida. E, Toscano, fala pra gente também um pouquinho sobre a questão do divórcio, que o divórcio vai seguir a mesma ordem. Também poderemos, ao invés de entrar em juízo, entrar na justiça, vamos dizer aqui para o nosso público bem compreender tudo, entrar na justiça para fazer um divórcio quando há filhos menores. É uma coisa bastante semelhante. É verdade.
O ponto é o seguinte, só para deixar todo mundo bem esclarecido disso, nós estamos aqui já migrando para essa nova resolução, que é de muito recentemente, como o professor Alexandre Barbosa tocou no assunto, né, muito contemporâneo esse tema, né, que trata do divórcio com a presença de menores, portanto, isso é coisa recente, mas o divórcio sem a presença dos menores já era possível desde 2007, a gente já vinha fazendo, já estava tudo tranquilo. Agora, com a presença dos menores, aqui até o nosso queridíssimo amigo, que a gente merece todas as nossas citações e a reverência, inclusive, nosso querido amigo professor Carlos Elias, né? O professor Carlos Elias, outro dia, numa conversa comigo, o professor Alexandre Barbosa, ele tocava no assunto seguinte, dizendo que a resolução recente, agora de agosto de 2024, poderia ter ido mais além. Por quê? Como, aliás, vai o anteprojeto do Código Civil. Vai de modo diferente do que consta na resolução. Porque a resolução, embora tenha permitido o divórcio com a presença de menores, ele está dizendo o seguinte lá na resolução, se tiver menor, você primeiro vai ter que ir em juízo resolver as questões de guarda, convivência e pensionamento. Então, você vai lá no juiz, resolve guarda, convivência e pensionamento. Quando você tiver a sentença sobre esses 3 temas, você procura o tabelião e faz a partilha dos bens, o divórcio e a partilha dos bens. Perfeito. Né? Veja, eu concordo com o professor Carlos Elias quando ele disse que o CNJ poderia ter dado um passo mais à frente. Porque, às vezes, a gente vai pensar nos nossos escritórios, né? A gente vai pensar no seguinte, poxa, se é que eu vou ter que ir lá no judiciário, resolver problemas relacionados a guarda, convivência e pensionamento, por que eu não vou já resolver os outros 2 capítulos, que são divórcio e partilha, né? Talvez seja melhor fazer isso. Eu concordo, logicamente, com a análise do professor Carlos Elias, eu acho que é isso mesmo, mas veja, pode existir questões que são estrategicamente melhores fazer como a resolução permite. Por exemplo, no caso do meu estado, aqui onde eu estou agora, no estado da Paraíba, nós temos as custas judiciais extremamente onerosas. Vou dar um exemplo aqui da gente. Muito onerosa. Pra você ter ideia, professor Alexandre, se nós fôssemos fazer uma partilha de bens de um casal em divórcio que chegue à casa de R$1,5 milhão, e aqui eu não vou fazer aqui nenhuma digressão preconceituosa, logicamente você me conhece muito bem, sim, e aos ouvintes que não me conhecem sabem muito bem que eu menos tenho preconceito da vida, mas veja, o Brasil é um país hoje, principalmente em cidades mais caras, em que R$1,5 milhão se chega com uma certa facilidade em termos patrimoniais. A pessoa tem um apartamento, uma casa, né, tem um carro, 2 carros ali na família, bate ali R$1,5 milhão com uma certa facilidade. E aí você vai partilhar esse patrimônio. Se você for ao âmbito do Poder Judiciário, você vai pagar aqui R$120 mil para fazer a partilha desse patrimônio. Se você procurar um tabelião local, o tabelião local ele tem uma tabela limitada a R$20 mil. Então, você veja, a pessoa, no caso desse, teria uma economia de R$100 mil. É isso aí. Então, o que é que pode acontecer na prática aqui? A pessoa vai preferir ao juízo, em harmonia, o casal, né, o pai e a mãe, ou seja, a formatação familiar que seja, vai ao Poder Judiciário, faz uma petição em conjunto, homologa um acordo sobre guarda, pensionamento e a convivência, pega o trânsito em julgado desta demanda consensual, leva para o tabelião para fazer o divórcio e a partilha. Porque aí você vai pagar muito menos numa circunstância dessa, né? Quer dizer, você veja que mesmo assim, o que o CNJ fez é bom, já é um grande passo. Claro que o ideal é o que está no anteprojeto do Código Civil, que nesse ponto é muito mais avançado, porque já diz, tudo pode ser feito no âmbito extrajudicial, inclusive pensionamento, guarda e convivência. Aí onde o anteprojeto, muitas vezes, nesse ponto, é super criticado. Mas isso é um perigo, né? E, pessoal, eu, sinceramente, às vezes eu não consigo entender por que a gente tem tanto medo
da disrupção, né? É um apego. Por isso que eu gosto do tema desse assunto aqui, desse bloco, sabe? É um apego que nós temos ao sistema que sempre existiu de o juiz decidir tudo. Nós precisamos começar a decidirmos as próprias questões, ora. E se não há prejuízo nenhum para os filhos menores, se não há prejuízo nenhum para os cônjuges, qual o motivo de não poder ser feito no cartório? Não dá para aceitar. Inclusive, no caso do divórcio, também com a prévia análise da minuta pelo membro do Ministério Público. Mesmo que está hoje já na resolução. Entendi. Portanto, o Ministério Público vai entrar, vai ver a minuta, vai dar um parecer, vai checar se está tudo ok com o interesse dos menores e vai tocar para frente, né? Quer dizer, a gente tem que avançar, a gente não pode ter medo, nós precisamos ser disruptivos. Também acho, a disrupção é o nosso modo de pensar no momento. Claro. Meu querido professor Toscano, infelizmente o nosso tempo acabou e eu quero deixá-lo para as suas últimas considerações. O nosso tempo é curto, o papo é bom e o tempo passa. Mas suas últimas considerações, meu caríssimo. Professor Alexandre Barbosa, eu quero deixar aqui consignada a minha admiração que eu tenho por você, pelas suas ideias, pelo que você escreve, pelo projeto que leva adiante na Univel, né? A Univel tem que colocar um pedestal para você na Faculdade de Direito deles, porque, olha, sinceramente, você veja, são poucos professores que têm tanto amor assim pelo ofício, também pela própria entidade que você está a ela vinculado, sabe? Eu fico muito feliz em ter uma amizade com você, professor Alexandre Barbosa, que leva isso para os seus amigos, que compartilha com pensamentos do Brasil inteiro, né? Essas ideias, quando não aqui pelo meio eletrônico, presencialmente em Cascavel. Eu, sinceramente, eu me sinto orgulhoso de participar de um projeto como esse seu. Sinceramente, eu gostaria de lhe parabenizar e gostaria também de parabenizar a Univel, parabenizar a CBN por ter abraçado esse projeto maravilhoso que você leva adiante. Muito obrigado, meu caríssimo, pelas palavras sempre generosas e, infelizmente, o nosso tempo realmente acabou e na semana que vem nós temos mais Disruptcast e também, caro professor Toscano, daqui a uns dias no YouTube e também lá no Spotify, teremos, quem quiser assistir, professor Toscano, lá poderá ver. Muito obrigado, um abraço para todas e todos. Professor, um abraço grande e até a próxima semana. Tchau. Tchau a todos. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.